E Memphis Depay ligou para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Pelo menos foi o que garantiu Samir Carvalho, setorista do Timão. Segundo o Samir, depois de o Corinthians rejeitar a contraproposta feita pelo staff do jogador, o Memphis pegou seu telefone de Ibiza, onde passa férias, e entrou em contato com o presidente Osmar Stabile. Tentei ligar para o Stabile para confirmar essa ligação, ainda não tive resposta. Assim que ele se posicionar, eu atualizo vocês. Mas, segundo a apuração do Samir, nessa ligação telefônica, o Memphis Depay deixou bem claro que topa baixar um pouco mais sua pedida salarial. O Corinthians considerou a oferta do Memphis absolutamente fora da realidade. Há dois grandes problemas. Primeiro, o Memphis pede mais do que os 2 milhões de reais por mês que o Corinthians quer pagar de salário. O segundo e maior entrave diz respeito à dívida que o Timão tem para com o Memphis. Nesses 2 anos de contrato, o Corinthians deixou de pagar quase 45 milhões de reais com bônus. E a ideia do Memphis Depay é receber essa grana à vista. O Corinthians alega não ter a menor capacidade de fazer tal quitação diante de todos os problemas financeiros pelos quais passa. E o presidente Osmar Stabile pede que o Memphis aceite o parcelamento desses 45 milhões de reais ao longo dos 2 anos de contrato. Se não houver essa facilitação do Memphis, dificilmente esse acordo vai acontecer. No Parque São Jorge existe a convicção de que o Memphis não tem boas propostas do exterior. Até por isso, ou o Memphis aceita aquilo que o Corinthians oferece, ou não vai haver acordo. Só para completar, contar que antes de tomar seu 4º transfer ban na FIFA, o Corinthians ainda tentou convencer o Midland da Dinamarca a renegociar o prazo de pagamento do volante Charles. A resposta do Midland foi curta e direta: não aceitamos e estamos solicitando à FIFA a punição por parte de vocês. Hoje o Corinthians tem 3 transfer bans na FIFA e outra punição via CNRD. E você, o que pensa sobre Memphis Depay, sobre as punições, sobre a condição financeira do Timão? Já usa o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Olha só, tudo de Memphis, tá? Eu vou direto, né? Acho que eu vou direto porque tem muita coisa. Primeiro, promessa do Memphis e do staff do Memphis em colocar o departamento de marketing dele à disposição, uma promessa, né? Que o marketing dele vai trabalhar a favor do Corinthians para buscar parceiros para o contrato dele, para dar até uma melhorada no contrato durante aí os 3 anos. Não travou não, é que, meu amigo, o que o marketing do Memphis conseguiu nesses, né, anos aí, período de Corinthians, né, entre 2024 e 2026? Enfim, virou motivo de chacota lá dentro, entendeu? As pessoas têm que falar, abre o olho, porque, né, esse marketing aí do Memphis nunca existiu. Ele fechou o que até hoje? E o marketing à disposição do Corinthians vai convencer o Corinthians a fechar, né, a renovação do Memphis com o clube? Situação meio complicada, você não acha? Então, lá dentro, né, teve gente até, né, que, né, deu risada e outros, né, que alertaram, né, o presidente Osmar Stabile de que esse marketing não existe, né? Mas nem o do Corinthians, né, mas esse muito menos. Agora, em relação além dessa promessa, eu quero falar de uma questão política, né, que está acontecendo no Corinthians, porque os conselheiros, quase 100% dos conselheiros e grupos fortes que influenciam, inclusive, na campanha, né, de Osmar Stabile para a reeleição, eles não querem o Memphis, né? Houve ontem uma reunião no Parque São Jorge, né? Uma reunião ali que as cartas foram colocadas na mesa, e esses conselheiros que já vetaram, né, negócios ruins para o Corinthians esse ano, como o Rony, que está lá no Santos, a compra do Rony, a compra do Alisson, o Júnior Santos, o Kaique do Bahia, que foi para o Inter, nem está jogando. Esses conselheiros que, né, eles alegam que já ajudaram o Osmar a não fazer nenhum negócio ruim, né? Lá atrás também, logo quando o Osmar chega, que o Fabinho queria, né, trazer aquele jogador que foi o Biel, né, que foi pro Atlético Mineiro, eles acreditam que, né, ter bala na agulha, porque já ajudaram o presidente a fugir de maus negócios, e estão aconselhando, inclusive muitos aconselharam o Osmar a não fechar com a Fatal, e hoje, né, o presidente tomou uma pressão forte sobre isso, e o barulho é muito grande. Estão aconselhando ele a não renovar com o Memphis, né? Enfim, ele pode perder todo o apoio político, tá? Ele pode perder o apoio do conselho político
se ele renovar com o Memphis, porque ninguém quer, eles entendem que não dá para colocar em risco, né, um valor alto por 3 anos, um contrato muito longo, e não dá para colocar isso em risco, né, por causa de um jogador, porque o clube já vive uma situação muito delicada, não tem como você falar em transfer ban e falar em renovação de Memphis Depay. Então, nesse momento, o conselho age com cautela, né, pressiona também o Osmar a não renovar, porque eles entendem que é um mau negócio, e parece que agem com prudência, porque o Corinthians hoje tem 4 transfer bans nas costas e não pode falar em renovar com um jogador aí que por mês vai dar mais de 3 milhões, 3 milhões e meio, tá? Continuaria sendo o jogador mais bem pago do Corinthians, mesmo com a redução. Então o Osmar está entre o conselho e entre o Marcelo Paes, que é um entusiasta, né, da renovação do Memphis, porque entende, né, que vai ajudar. Me falaram que o Marcelo Paes ele quer até mais a renovação do Memphis do que o próprio Fernando Diniz, que não se manifesta, e quando se manifesta é meio político, né, nas respostas. Mas enfim, então o Marcelo Paes, esse que já prometeu que até o final de semana o caso está resolvido, de um lado também, né, não vou falar pressiona, né, mas enfim, tenta convencer o presidente Osmar Stabile a renovar o contrato do Memphis, e do outro, né, um grupo de conselheiros. Eu realmente, hoje, eu não sei dizer para vocês quem vai vencer essa batalha, porque nessa cobertura que eu tenho trazido sempre, capítulos novos e contado o que está acontecendo, e vocês percebem que 2 dias depois, ou no dia seguinte, vem a confirmação do que eu tenho dado, eu tenho agido dessa forma, né? Nunca cravei que ele renove, nunca cravei que ele não renova, porque senão tem acontecido muito na cobertura, né? As pessoas cravarem que fica, cravarem que não, aí depois voltam atrás, cravarem. Eu já prefiro ir contando a história para você passo a passo, até porque eu não estou com a caneta na mão. E tem uma coisa que tem que ser falada, né? O próprio presidente Osmar Stabile não sabe o que vai fazer ainda. Ele não sabe se houve o Marcelo Paes ou se houve esse grupo político que é o grupo dele, tá? Então é uma decisão que o Osmar vai ter que tomar, se ele vai ficar do lado do Marcelo Paes ou do lado do grupo que o apoia, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações. Eu quero falar agora também da proposta que o Memphis fez ao Corinthians, a última proposta, e com uns detalhezinhos importantes. Não sei por que eu soltei a vinheta, era para ir direto falando do Memphis, né? Primeiro, chegou uma proposta pro Memphis Depay, e essa proposta, ela vem do futebol turco, tá? É do Sorun, né? Um recém-clube promovido à primeira divisão da Turquia. Esse clube formalizou uma proposta ao atacante Memphis Depay. Até o momento, não houve sinalização positiva do jogador para um avanço nas tratativas com a equipe turca, tá certo? Enfim, o que eu soube é que o Memphis nem respondeu, e talvez nem vá responder o Sorun, que é esse clube recém-promovido lá no futebol turco. Por quê? Porque o que me falaram é que o valor não chega nem próximo, aí fontes que eu tenho próximas ao Memphis, esse valor não chega nem próximo do que ele quer ganhar no Corinthians, e até mesmo que o Corinthians já ofereceu para ele. Então o Sorun, que foi o único clube que fez uma proposta, né, porque o Olympique fez a sondagem, descobriu que os valores eram altos e pulou fora, o clube francês. É isso que a gente fica imaginando, né, um clube que o Olympique é na França, a França é na Europa. E lá, meu amigo, lá a moeda é o euro, que vale 5 vezes mais do que a nossa. E para eles o Memphis é caro. Para o Corinthians ainda estão avaliando. Então, em relação a propostas no mercado, ele não tinha recebido nenhuma. Essa foi uma proposta mesmo do Sorun, tá? A informação até da ESPN Brasil, e eu complemento a informação dizendo que ele nem vai responder, porque essa proposta não chegou nem perto, tá? Do que o Corinthians ofereceu e muito menos do que ele pede, né? Agora sim eu vou te falar o que está pegando e por que o Memphis aceita diluir, e as 2 exigências que ele fez. Lembra que eu falei para vocês que o que pega, né? Você vê que não dá para a gente, né, nunca cravar nada. Eu falei para vocês, ó, o que pega hoje na renovação do Memphis é a dívida de 43 milhões que o Memphis falou que não aceita diluir. Ele quer ficar com essa carta na manga, e o Osmar não quer deixar essa herança para um próximo presidente, e também teme ficar na mão do Memphis. De toda hora ele fica, vou executar, ele não quer
Ele falou que quer fazer um contrato só. O Osmar bateu o pé e não vai abrir mão. O Osmar só renova com o Memphis se o Memphis aceitar diluir a multa no contrato, né, nessa proposta de 2 anos que o Corinthians fez. Ele falou, é um acordo só, não vão ter não teremos 2 acordos. O Memphis também não quis, mas ele falou, tá bom, então eu aceito diluir, mas eu quero um contrato de 3 anos. Então ele fez essa exigência. E os conselheiros não vão deixar, não querem que o Osmar 3 anos para né, vamos falar, o cara quer se aposentar aí, 3 anos para um cara fazer política, né, eu tô falando, não é minha opinião, tá? O grupo político do Corinthians acredita que o Memphis ficaria aqui 3 anos fazendo política para a oposição do atual presidente do Corinthians, Osmar Stabile. E eles acham que a pessoa que fez esse contrato do Memphis e que é de outro grupo político e que gerou esses 43 milhões, agora o Corinthians tem que negociar e conversar até com essa pessoa para pagar esses 43 milhões, ela que fez o contrato. Então, a pressão é forte. Como é que você negocia com quem fez o contrato e agora você tem que pagar e que essa pessoa quer fazer um novo contrato ainda? Então, tá uma briga política muito grande. E outra exigência que o Memphis fez, eu falei que foram 2, é colocar as premiações idênticas a que está no contrato atual. Então, o Memphis teria um salário menor, tá? E até baixou realmente, né? Lembra aquele valor que eu falei que eu não posso falar? Realmente baixou. Acho que essa última que ele abaixou de forma até considerável. Só que ainda continua um valor total com a dívida, né, diluída, mesmo que seja em 3 anos, né? A dívida diluída em 3 anos dá 1 milhão por mês, um pouquinho mais de 1 milhão. Mais o salário, dá um salário alto. E aí o que acontece? Além desse salário, ele quer as metas, porque o salário baixou bastante, então ele quer as metas. E aí o Corinthians não quer dar as metas para ele, as premiações, entendeu? Então a novidade é essa no caso. Você vê, é proposta e contraproposta, é contraproposta, mas contraproposta, e assim vai. Então na semana eu já dei contraproposta do Memphis, já dei contraproposta do Corinthians, agora contraproposta do Memphis, e mais uma ainda, né, exigindo premiações que continue no contrato, né, até para compensar o que ele baixou de salário. E também 3 anos para compensar o que ele baixou de salário. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!